Sejam muito bem-vindos ao nosso Porquê Podcast. Para mais um episódio hoje vai ser massa demais, tá? Meu nome é Clóvis. Eu sou a Marina, tudo bem, galera? E hoje eu tô aqui com o Mestre dos Magos, um cara que eu conheço há alguns anos que tem uma história muito legal e a conversa vai ser muito boa hoje. Sobre negócios, empresas e algumas coisas mais aí que vão surgir pelo caminho. Seja muito bem-vindo, mestre César Roth, tudo bem? Fala, meu querido. Enchi a bola, agora a responsabilidade é grande, né? Pensar que eu tive que orientar essa figura na faculdade. Eu ia falar, fala um pouquinho sobre como foi o TCC do Clóvis. Antes do TCC ainda enquanto aluno ainda, né? Então, tipo verdade. assim, Clóvis aluno, Clóvis orientando, depois Clóvis cliente, né? E agora tá aí esse empresário de sucesso, né? Uau! Fazendo coisas boas, né? Coisa boa. Isso aí. Tomara que eu tenha servido assim um pouquinho assim de referência. Muito, muito. Isso é importante, a gente já vai entrar valendo, assim. César me ajudou demais mesmo, desde das aulas de matemática financeira, a negociação do TCC, né? Cara, isso é importante na nossa caminhada, as pessoas que a gente encontra para nos ajudar, né? E agora é o nosso... Agora não, faz um bom tempo, né? Que trabalha conosco, que nos ajuda, nos auxilia, nos orienta, puxa a orelha. Mas enfim, eu não vou te... Eu quero que tu se apresente um pouco aí. Eu ia dizer, se apresenta aí pro pessoal. Roth. Bom, pessoal, estamos aí nessa área de finanças há mais de 20 anos, né? Acabei escolhendo fazer contabilidade porque eu já sabia desde cedo que não ia poder jogar futebol, né? Eu tinha me acidentado e quando chegou na época da faculdade eu tinha duas opções muito simples, né? Números ou letras, né? E eu achei que eu tinha uma habilidade maior com números, né? E aí surgiu a história de números. E eu pensei assim, poxa vida, dentro de números, o que talvez o mercado pudesse, de alguma forma, ser dependente, né? E aí eu fui estudar um pouquinho as profissões que dependiam, de alguma forma, de números. E eu achava, então, que ser um contador, de alguma forma, todas as empresas iriam precisar de um contador, né? Bom, então, comecei contabilidade mais ou menos nesse princípio, né? É uma profissão que seguramente a gente vai precisar aí, né, por um longo tempo. Mas eu nunca quis ter um escritório de contabilidade, né? Eu achava que saber contabilidade, saber finanças, iria contribuir, então, para um universo maior de empresas e de empresários. Então, eu normalmente não gostava muito de ficar muito tempo num lugar só. Na medida que eu conseguia consertar uma determinada empresa onde eu estava, aquilo já me deixava inquieto. Legal. Já estava legal e eu queria ir para um outro lugar. Depois vieram, né, pós-mestrado, depois vieram os convites para dar aula, né, um lugar que eu me apaixonei. Não pensei que eu ia gostar tanto, né, e sou professor até hoje, né, 20 anos como professor já. E paralelo, então, começaram também as consultorias, bem devagar, e eu acho que o Clóvis começou nesse processo lá das minhas consultorias muito lá atrás, assim. Foi um dos... Lá no início, não? Primeiros, foi um dos primeiros. Coitados de hoje. O Clóvis foi e voltou na minha vida, né? Ele deu um tempo na relação, aí depois ele voltou. Quando o Roth pensou que nós tínhamos definhado total, ressurgimos. Eu chego aqui, ele tá grandão. E aí começou a me dar além do prazer da aula, né, de contribuir e ajudar, a consultoria me deu um outro prazer, que era contribuir e ajudar não só para o empresário, mas todas as famílias que estão envolvidas nesse processo, né? Então, se a gente parar para pensar quanta família está envolvida nas empresas que a gente atende, né? Então, assim... Sim. Hoje eu costumo atender aí, sei lá, de 10 a 15 empresas por semana, né? Caramba! Uau! Isso dá aí de 70 a 90 empresas por ano. Em todas as famílias que estão envolvidas, em tudo isso que a gente tenta de alguma forma melhorar, talvez esse, né, tenha sido aí o meu papel social, né? Olha o teu impacto na vida das pessoas, né? Então, já que eu
ainda precisa aprender um pouco, né, a questão de ter tempo, talvez para o social, para algumas outras coisas. Talvez a minha, digamos assim, o que me conforta, né, e o que me consola é que eu já faço indiretamente isso, né, há bastante tempo. Então isso me deixa um pouco mais tranquilo, né, de não ajudar tanto. Mais ou menos isso. Né? Sabe que tu falou uma coisa assim, eu tinha um pensamento muito parecido. Todas as empresas precisam de contador, né? Eu gostava de matemática lá nos primórdios, há muito tempo atrás. Preciso da contabilidade. Mas sabe que ao longo do tempo eu descobri que eu gosto mais de... Eu acho que é mais de pessoas do que de números, né? Agora tu falou uma coisa bacana, assim, né? Que eu normalmente digo assim para os meus clientes, né? Principalmente cliente pequeno, né? Que a gente atende também. A empresa normalmente ela é dividida em 3 grandes pernas, eu vou chamar assim, né? Ou 3 pilares, para melhor dizer, né? A gente tem um pilar administrativo financeiro, a gente tem um pilar de, vamos chamar assim, produto, produção, e a gente tem um pilar comercial, né? Então não adianta, eu preciso ter um produto que saiba vender com uma bela administração. Sem isso, a empresa fica capenga, não tem o que fazer, né? E nessa brincadeira toda tem pessoas, só que as pessoas elas estão envolvidas nas 3 áreas. Sim. Então quando a gente fala assim, eu gosto de pessoas, ok, as pessoas estarão nestes 3 pilares, né? Mas de alguma forma o pequeno empresário ele vai precisar, já que ele é pequeno, entender pouco dos 3. E ele sofre muito por isso, porque raramente nós vamos ter mais do que uma aptidão ou mais do que um lugar que a gente goste e se sinta confortável de trabalhar. Então, ou tu vai gostar da área comercial, ou tu vai gostar da área financeira, ou tu vai gostar da área da produção. E você sabe, né? Vocês, entre pequeno e médio, a gente sabe essa discussão que a gente tem, né? Poxa, lá a gente tem que jogar nas 3, né? Joga em tudo. Joga em tudo e a gente tenta dividir isso, né? Então, olha só, eu não posso... Quando a gente conserta um lado, a gente acaba esquecendo o outro. Então, a maior dificuldade que eu vejo, né, é isso. É esses 3 pilares que a gente precisa conversar. Mas pessoas estão nos 3, né? Então, quando tu gosta de pessoas... Bom, te prepara que tu vai enfrentar pessoas dos 3 pilares aí para trabalhar. Né? Mas fica mais leve, né? Eu já escutei a história dos caras dizendo assim, cara, o problema das empresas, da minha empresa é as pessoas. São as pessoas que são o problema. Elas são a solução, né? Eu acho que talvez as pessoas, quando a gente fala de problema, é o modo como a empresa lida com elas, né? Então, quando eu falo de pessoas dentro da empresa, tem uma coisa chamada cultura. Cada empresa tem uma cultura, né? Tem empresas com uma cultura mais liberal, tem empresas com uma cultura mais rígida, né? Tem empresas, por exemplo, que o funcionário não pode pegar o celular em hora de trabalho, tem empresas que precisa usar uniforme, tem empresas que ele tem horário para iniciar e parar, tem empresas que até para ir para o banheiro tem horário, né? Sim. Então, eu acho assim, a maneira que tu lida, a maneira que tu cria o teu ambiente cultural, ele vai facilitar ou não para essa relação com as pessoas. E que desafio, né? Que desafio. E assim, e aí vem o outro lado. Não necessariamente as pessoas que tu vai contratar ou que estão trabalhando contigo vão se adaptar àquela cultura. Então, as pessoas que vão te procurar ou que estão trabalhando contigo, elas também têm características diferentes. Umas preferem esse ambiente um pouco mais rígido, outras só conseguem trabalhar com ambientes mais flexíveis. Então, assim, juntar cultura que tu tem com a cultura que a pessoa está chegando, esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio. E isso interfere em finanças, né? A gente acha que isso não interfere em finanças, interfere completamente. Então, pessoas desmotivadas interferem em finanças. Finanças é uma coisa muito engraçada, né? Que as pessoas perguntam assim, como é que a gente resolve números? Como é que a gente conserta o caixa?
Como é que a gente faz dar lucro, né? Todo mundo quer isso. E tu tem a resposta certinha, né? Contratem o Rote. Sempre, Contratem que sempre. ele sabe. Eu vou dizer assim e as pessoas têm uma preocupação muito com uma coisa chamada caixa, né? Caixa, dinheiro. Tem que ter o dinheiro, né? E eu digo assim, sempre assim, gente, caixa só é a consequência. A consequência do que tu trabalhou lá no fato gerador. Né? Então, assim, comprou bem, vendeu bem, Vai ter caixa. Caixa. Contratou certo, caixa. Motivou as pessoas, caixa. Os recursos que tu está utilizando estão bem administrados, caixa. Então, tudo vai se transformar em caixa. Caixa é a consequência. E as pessoas, principalmente em empresa pequena, tentam resolver na segunda-feira de manhã, olha um saldo, não tem dinheiro, olha as contas para pagar em cima da mesa, olha contas a receber, olha, essa semana eu não vou ter dinheiro. E ela acha que ela resolve esse dinheiro indo a banco, não pagando imposto. Então, não, na realidade, a gente tem que identificar o seguinte, a gente conserta esse movimento do caixa antes. Então, a gente tem que enxergar assim, antes de tudo isso acontecer, o que eu vou precisar fazer para melhorar o meu negócio. E outra coisa que a gente enfrenta muito nesse mercado, assim, que é muito complexo, que as empresas acreditam que nós, consultores, nós somos alguma espécie de pai de santo milagroso, né? Que a gente chega de branco, né? Cheio de colar bonito, e a gente vai trazer o milagre de uma ação que vai resolver 50 mil por mês, 100 mil por mês, né? Pode até ser, dependendo do tamanho da empresa, que isso aconteça. Mas eu digo sempre assim, consertar uma empresa será 10, 20, 30, 40 pequenos movimentos, cada um deles vão trazer 500, 1.000, 200, 2.000. Então, 20 pequenas ações de 500 a 2.000 reais, isso vai me dar uma economia de 20, 30 mil reais por mês. E também com o tempo, né? Uma constância. Com o tempo, com uma constância, com o conserto. Vocês sabem disso, a gente Ô, Ruth, eu quero falar... Não tem um milagre. Foram vários milagres. Apesar de que às vezes tem. Ô, Ruth, e da primeira vez que nós trabalhamos, acho que a gente começou em 2012, 13, por aí, né? A primeira vez que veio ali. Essa é a segunda vez, né? Que o Rote... Segunda vez no sentido, o segundo ciclo. Isso. E para mim é nítido. Eu lembro que uma vez tu chegou lá e eu tava... Na verdade, eu acho que foi na segunda vez, ou depois de um tempo, que eu tava indignado porque eu não conseguia... se tu me perguntar o que fez com que a gente saísse, eu digo assim, debaixo do nível da água para um outro nível, de não ter dinheiro para ter um pouco de dinheiro no caixa... E eu não sabia identificar a ação, o ponto, né? E aí a gente conversando depois muita conversa, que são pequenos ajustes, né? É isso que tu falou agora, né? Foram tantos pequenos ajustes no nosso negócio, tantas pequenas coisas, que fez com que a gente mudasse de nível, vamos falar. E um processo falar de assim. tempo, né? Sim, muito tempo. Muito tempo não, bom tempo. Mais de ano. Se toda semana tu cortar o cabelo de pouquinho em pouquinho, tu não vai perceber a tua mudança. Se de um dia para o outro tu raspar tua cabeça, tu vai perceber a tua mudança. O que acontece é que dentro de uma empresa dificilmente tu raspa a cabeça. Tu vai cortando toda semana o teu cabelo e tu não percebe a mudança. Ao ponto que tu vai vendo que tudo vai ficando ajeitado, né? Então, dificilmente vai ter um movimento que tu vai enxergar, foi isso que te trouxe a tua segurança, foi isso que te trouxe a tua melhora. Então, assim, são pequenos movimentos que tu vai consertando e na medida que tu vai fazendo isso, tu acaba esquecendo dele. Ele foi pequeno, te trouxe uma resposta, mas talvez não te dê uma significância naquele momento e por isso que tu esquece. E quando tu faz isso 20 vezes,
tu não lembra das 20 mudanças que aconteceu. E tu fica pensando, mas o que aconteceu? Por que deu certo? Deu certo porque tu fez cada uma daquelas que a gente conversou. Deu certo porque tu foi mudando devagar, a empresa não sentiu muito, não precisou mudar muita cultura, né? Fez alguns ajustes de parafuso, pronto, a máquina está funcionando e não vai dar problema nenhum. Então, sempre é assim, né? O que a gente tem que entender é que um processo de mudança ou de melhora nessa área financeira, às vezes ela demora um pouco. Eu tenho cliente que eu digo assim, a gente vai levar 3 anos para sair dessa situação. Ele, como assim 3 anos? Espera 3 anos, em 3 anos a gente sai da situação. E eu tenho cliente hoje que ele já é meu cliente há 7 anos depois dos 3. E hoje ele enxerga isso, né? Sim. Poxa, levou os 3, levou 4, mas a gente enxergou essa mudança. Então, o importante é pelo menos saber assim, ó, dá tempo de fazer a mudança e vai funcionar, né? E não é só em finanças, né? Então, assim, não é só o César, não é só a área financeira que resolve. É o conjunto do tripé, né? É o tripé bem encaminhado de produto, administrar e vender é que vai dar certo. A gente só tem a característica de entender o que eventualmente precisa ser feito através dos números. Aí sim vem o que tu fala muito legal, e a gente só consegue fazer alguma coisa com leitura. Eu ia falar sobre isso, a gente ter os números, ter os indicadores, né? Vocês têm o que a gente chama assim de o mínimo que alguém precisa ter. Eu preciso entender que eu preciso ter uma coisa chamada demonstração do resultado do meu exercício. Como foi o meu mês? Quanto eu faturei? Quanto foram os meus custos? Quantas foram as minhas despesas? E qual foi o meu resultado? Hoje, se fosse iniciar qualquer consultoria em uma empresa, o que tu exigiria que a empresa tivesse? A primeira coisa, assim, quando eu digo assim, o consultor, quando chega numa empresa, ele é um médico, né? Então, ele começa a conversar com o paciente para entender o que está acontecendo, tá? Uhum. A gente só consegue dar o remédio depois que o paciente nos apresentar os exames. Então, sem exame, eu não consigo dar remédio. Sim. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, me mostra o que e como tu estás lendo o teu negócio. Então, a primeira coisa que a gente faz é, tu estás lendo de maneira correta, o que tu está me apresentando realmente é fiel ao que está acontecendo. Então, normalmente numa empresa média e pequena, eu preciso consertar os exames que as empresas estão lendo de forma equivocada. A leitura. Por que isso? Porque existe uma divisão de relatórios internos e relatórios fiscais. Normalmente uma empresa pequena, a contabilidade ou fiscal, ela está afastada da empresa, ela está longe da empresa e muitas vezes esse relatório nem volta, né? Ou seja, fisco é fisco e interno é interno. Então, a gente procura desenvolver o que a gente chama de relatórios internos, né? Eu preciso ter relatórios internos. Então, quais são os mínimos que a gente precisa? A gente chama então do DRE, né? Demonstração do resultado do exercício. Eu preciso ter o que a gente chama de, todo final de mês, um mini balanço, né? Me mostra as coisas boas e me mostra as coisas ruins. Será que a minha fotografia está melhorando, né? Então, isso a gente faz internamente de uma forma simplificada. E o ideal é que a gente tivesse, então, uma projeção de caixa. Então, olha, como deve se comportar os meus próximos 30, 60, 90 dias de caixa, né? Porque eu posso ter lucro e posso não ter caixa. Eu posso estar numa situação favorável, em seguida não vou ter caixa. Eu posso ter muito caixa, não estou tendo lucro, no médio prazo esse meu caixa vai terminar. Sim. Então eu preciso entender essas coisas, né? Então assim, essas 3 informações misturadas com alguns indicadores semanais, mensais, resolvem muita coisa. Mas aí vamos lá. As empresas hoje já estão com uma dificuldade de leitura muito grande. As leituras estão erradas, as leituras estão ruins. Então, primeiro a gente lê. Depois, com a leitura, a gente consegue indicar, olha, precisamos fazer isto, precisamos fazer isto, precisamos fazer isto. E aí a tendência é
que isso melhore, então, o Vai organizando. resultado, melhora Com a ações. foto e Vai melhora o organizando. caixa, vai organizando. Ô, Ruth, mas uma grande parte das empresas, é uma observação, nem número tem, não tem nada na verdade, né? Vai vivendo, vai sobrevivendo. Eu fui visitar uma empresa semana passada com 43 anos de história. A empresa está bem, está num momento aí de expansão e com 43 anos de história, ela ainda estava procurando um profissional para trabalhar na área de custos e preços, ou seja, o processo de precificação dela era completamente amador, sem nenhuma noção de custo industrial, com 43 anos de existência. Então, eu fico imaginando assim, deu certo até agora? Sim. Agora, o quanto poderia ter dado melhor, né, se tivesse um pouco dessa construção, né? O legal é que esse processo aí, por mais 60 dias, ele vai estar pronto, né? E a empresa, então, vai conseguir, de alguma forma, resolver uma lacuna que ela tinha, né? E de onde surgiu essa história de 43 anos buscar um profissional agora? O mercado está apertado, o mercado está difícil, o mercado está competitivo, né? E a pergunta foi muito simples, né? Só, olha, eu vendo um produto hoje a 90, todo mundo compra. Só que veio um grande cliente e disse o seguinte, eu pago 59. Uau. E aí quando ele olhou assim, disse assim, eu vendo ou não vendo a 59? E era um volume significativo, né? Então quando ele disse assim, eu não sei responder se eu vendo a 59 ou não vendo, né? Será que com 59 eu estou tendo prejuízo? Será que eu posso vender a 59? Então, quando essa pergunta caiu no colo do diretor-presidente, ele disse, não, só um pouquinho, eu preciso resolver isso, né? Então, mas imagina, quantas vezes talvez essa pergunta não tenha caído no colo dele e ele de alguma forma não tem foi agido. buscar ajuda, né? Não agiu. Então, a gente sempre diz assim, essas perguntas elas vão acontecer todas as semanas, né? A empresa ela vai ter quase que todos os dias perguntas tipo essa para resolver. Sim. Procurem ajuda, né? Procurem ajuda na área financeira, procurem ajuda na área comercial, procurem ajuda na área de produção. Trocar ideias com pessoas de fora pode ser bom. Contratou um profissional ruim, manda embora logo. Contratou um profissional bom, fica com ele por um tempo, né? Mas tragam profissionais de fora para trocar ideias com vocês, né? Façam isso, porque quando vocês estão há muito tempo dentro do mesmo ambiente, vocês só conhecem aquele ambiente, vocês só vivem aquela bolha, vocês só vivem aqueles problemas. Vocês precisam conversar com pessoas de fora para entender o que está acontecendo fora do ambiente de vocês. É isso que vai fazer também dar algumas mudanças e algumas aceleradas mais oxigenar. Ô, Ruth, e tu trabalha com pequenas, médias empresas, grandes empresas, mas eu queria me ater aqui às pequenas, às menores, que são as mais divertidas, né? A que tem mais trabalho. Existe diferença? Onde tem mais problemas na tua área de especialização, nas pequenas ou nas médias empresas? As empresas normalmente têm, seja pequena, grande, elas têm problemas, tá? A diferença está no resultado. Uma empresa pequena, o resultado de eu não resolvê-las, eu perco pouco. Numa empresa grande, o resultado da gente não fazer alguma coisa, eu vou perder bastante, mas dentro da proporção, né, de tamanho de cada negócio. Uma empresa pequena, talvez ela tenha uma velocidade de resolver problemas melhores, tá? Uma empresa grande, ela tende a ser mais engessada, ela tende a ser mais burocratizada, ela segue alguns processos assim que são um pouco mais lentos, tem mais áreas, tem mais gente para serem convencidas. A empresa pequena, normalmente, ela tem duas pessoas para convencer. É o empresário, a empresária, o marido ou a esposa. Ou o sócio ou dois irmãos, né? Então, assim, é mais fácil da gente convencer, né? E é mais fácil o processo de mudança também, é mais rápido, por incrível que pareça, a empresa pequena. Sim. Então, quando tu fala assim, é mais divertido, é mais divertido. Eu comecei com empresas pequenas e continuo com elas até hoje. Eu gosto, né? Porque a gente consegue enxergar as mudanças mais rápido, né? E são empresas também com menos ferramentas. Então, também qualquer novidade que a gente traga,
já é uma novidade para eles significativa, né? Já é uma novidade que faz muita diferença na vida deles. A empresa grande normalmente já buscou profissionais, já tem algumas ferramentas, já segue um determinado padrão, né? As pequenas pode ser que sim, pode ser que não. Mas o desafio é grande. Sempre, sempre. O desafio, acho que é isso que faz a gente sair da cama de manhã, ter desafio, poder ajudar, poder contribuir, né? Poder enxergar, assim como a gente enxerga o sorriso, né, de vocês, né, o abraço que o Clóvis me dá cada vez que eu chego aqui, o abraço que ele dá quando eu vou embora, né, é o que faz a gente sair da cama, vir para cá, às vezes tem que viajar. Isso aqui é gratificante. Eu posso dizer assim que dinheiro é bom, vai resolver tudo na gente? Não vai, mas assim, ser recebido com um sorriso, alguém querendo algum conselho teu, de alguma forma que tu possa ajudar, isso não tem preço. Assim, esquece que não tem preço. Esse aqui é outro homem de 10 anos atrás, viu? Tem que falar pra vocês. Ou talvez eu que estou olhando ele com outros olhos, né? Pode ser. Mas isso, no final das contas, hein, Roti? Não é sobre números, é sobre pessoas, né? A gente até estava falando antes aqui, né? Quantas famílias, quantas famílias que tu ajuda, não só de empresários, mas de pessoas que trabalham na empresa que... Finanças, a gente fala assim, são 3 áreas. Todas elas são importantes, mas muitas empresas quebram, né? Quantas empresas que ao longo desses 10 anos, com o teu trabalho, tu já ajuda elas posso dizer que foi o nosso caso, que tu ajuda elas a voltar à vida, né? Ajuda a sobreviver, ponto, né? É um trabalho... que eu estava dizendo antes que é gratificante, né? Que é a história da gente poder, então, contribuir para o crescimento de vocês, consequentemente, contribuir para o crescimento de todas as famílias que estão envolvidas, tá? Mas também tem um lado que muitas vezes a gente chega e a empresa está inchada, né? Então, a gente tem o outro lado, que é, infelizmente, a gente precisa sacrificar algumas pessoas, né? E isso, alguns empregos. E isso a gente, no começo, assim, era muito dolorido, né? Poxa, eu pego lá uma empresa que tem 200 funcionários, a gente vai ter que, eventualmente, trabalhar com 20 funcionários a menos, são 20 famílias que vão sofrer. O que talvez me confortava e me conforta até hoje, então eu, de alguma forma, vou conseguir salvar 180. Uhum. Sim. E vou ter que abrir mão de 20, né, em prol dos 180, para que talvez no médio prazo eu possa continuar crescendo e de alguma forma retornar essas 20 pessoas ou essas 20 famílias, tá? Isso não é uma decisão fácil. Não pensem que é fácil para a gente ter que tomar essa decisão ou para o empresário tomar essa decisão. Só que em algum determinado momento a gente tem que pensar assim: existem os CPFs e existe o CNPJ, né? De alguma forma a gente precisa salvar o CNPJ. Sim. Eu não tenho como não salvar o CNPJ, tá? Então a minha preocupação sempre é salvar o CNPJ, porque é ele que vai dar o sustento de todos os outros CPFs. Tá? Sabe que uma coisa que eu sempre falei desde o início, a pior parte do meu trabalho na empresa, e a gente já comentou várias vezes sobre isso, né? A pior parte do meu trabalho na empresa é ter que tirar o trabalho de alguém, ter que demitir alguém. E porque, sempre falei, né? Porque eu preciso trabalhar, eu tenho família e a outra pessoa que está ali também precisa. Então, sempre foi um trabalho difícil. Mas, ao longo do tempo, eu ressignifiquei isso, né? E eu te falei, né? A pior parte do trabalho era quando uma pessoa sentava na minha frente e ela não sabia que seria demitida, porque eu não tinha conversado com ela lá no início, né? A gente não agia e do nada, assim, tomava decisão, tinha que demitir e demitia. Mas ao longo do tempo eu adotei na empresa lá, vamos ter 2 conversas, os combinados, né? Então na terceira vez que ela sentava ali, ela sabia que ela seria demitida, então eu demitia em paz. Foi uma maneira, não feliz, mas em paz, que eu tentei
A gente fez os combinados, mas infelizmente não deu. Ela não consegue entregar o que eu preciso, eu não consigo entregar o que ela precisa. E a gente se desliga numa boa, tá tudo certo, continuamos amigos, mas paramos. É uma maneira que eu achei de superar isso, de fazer, e até dar oportunidade para a pessoa, né? Dela manter, se ela precisa do trabalho dela, dela manter o trabalho dela, desde que ela entregue os combinados. Mas... o que tu fala, eu resumo assim de uma forma talvez um pouco mais simples, né? Quer dizer o seguinte, normalmente eu espero, quando eu tenho um funcionário, né? Quando vocês têm pessoas que trabalham com vocês, a gente espera 3 coisas. Eu chamo de os 3 Cs, tá? Eu espero que ela tenha conhecimento daquilo que ela está fazendo. Eu espero que ela seja comprometida e eu espero que ela seja de confiança. Sim. Quando eu contrato alguém, no currículo, eventualmente, ele só vem expressado as experiências e os conhecimentos. O comprometimento e a confiança não está no currículo. O comprometimento e a confiança, nem na entrevista eu capto isso. Eu consigo, então, numa entrevista, captar o conhecimento. Aquilo que não está no currículo, eu descubro se ela tem o conhecimento ou não. Na medida que essa pessoa começa a trabalhar com a gente, ou já está trabalhando com a gente, né, e isso tem a ver, então, com o processo de demissão, eu sugiro sempre que a gente faça esse, vamos chamar assim, esse sentimento triplo, né, de tomar uma decisão. Essa pessoa está comigo olha, ela tem muito conhecimento. Eu confio muito nela e ela é extremamente comprometida. Se vocês tiverem uma pessoa com essas 3 características, a tendência é que vocês não vão largar nunca. Sim. Tá? É cada vez mais difícil ter uma pessoa com essas 3 qualidades. Tá? Então, eu tenho que avaliar o seguinte: poxa, eu estou com uma pessoa comprometida, estou com uma pessoa de extrema confiança e de baixo conhecimento. É a chance de eu, então, quem sabe, treiná-la. Desenvolver. Eu desenvolvo ela. Porque ela tem outras 2 características muito importantes. Que vale a pena investir. Agora, se eu tiver uma pessoa extremamente competente, que eu não confie ou que não é comprometida, não adianta nada. Então, vamos chamar mais um tripé, né, a nível de pessoas, que eu sempre digo para os empresários assim, mas quando eu tenho que dar uma segunda chance, quando que eu tenho que dar uma terceira chance para alguém? E eu sempre digo, é fácil. Tu está dando a chance por uma questão de competência? Essa é fácil. Agora, tu acredita nessa pessoa, ela é comprometida e tu confia 100% nela, né? Então ainda vale a pena, né? Tente isso. Porque para mim o mais difícil hoje é as pessoas terem esse comprometimento e essa confiança. Como está difícil encontrar pessoas assim, né? E por que isso, Ruth? Já foi diferente desde quando começou? Acho que sim, né? Eu acho que a gente... né, vou fazer 54. Eu achava que as pessoas eram mais comprometidas. E vamos combinar o seguinte: comprometido não é aquele que chega antes e sai depois. Não. Né? Eu até não gosto muito disso. Eu acho que tu tem que cumprir o teu horário normal. Comprometido é talvez tu fazer a tua função determinada e de alguma forma tu contribua para que a função anterior e a função posterior seja beneficiada. Então, o comprometimento ele se envolve além daquilo que ele está fazendo. É mais que o combinado? É o mais que o combinado, tá? A confiança é tu poder dar a chave da tua empresa, é tu poder entregar a chave do teu carro para alguém. É tu saber que ela está pensando igual ou melhor a ti, né? Então, isso vem mudando muito.
sei lá, essas gerações que estão chegando aqui. Eu ia te perguntar se eu achava que era questão de geração, se tu vê muita diferença nisso. Eu acho que sim, né? As pessoas hoje, elas estão muito dinheiristas, né? Elas querem muito, o consumo está muito forte, nós somos um país subdesenvolvido, então a gente ainda não teve tudo que a gente gostaria de ter, e isso tem mudado um pouco a cabeça das pessoas, né? Ao ponto de elas abrirem mão, então, dessa, vamos chamar assim, dessa confiança em prol de querer ter alguma coisa para aparecer para alguém, né? Então isso tá bem triste no mercado, né? Mas vamos ver, quem sabe a próxima geração que venha mude um pouco isso, né? Do sentido de a gente não precisa nem ter e nem ser. Eu acho que a gente precisa estar. Agora, essa foi profunda, vamos lá. Nem ser, nem ter. Precisa estar. Explica mais, me ajuda mais. Acho que a gente tem que estar feliz, a gente tem que estar de bem com a vida, a gente tem que estar, tem que levantar alegre de manhã. Agora, eu não preciso, para isso, ser prepotente, eu não preciso eventualmente ter muito dinheiro para isso, né? Eu acho que assim, eu tenho um mantra assim que eu tenho seguido, né? Que eu chamo assim da mantra da mão aberta, né? Que se o meu dia for mais ou menos assim, né? E é muito difícil a gente estar com a mão aberta, que é fazer a seguinte, digamos assim, as seguintes expressões. Levante de manhã sem dor. Vá trabalhar no ambiente ou naquilo que tu realmente gosta muito, sendo remunerado de forma justa e que te satisfaça. Com o coração saudável, né? E no final do dia consiga fazer as tuas atividades que tu mais gosta. Se a gente parar para pensar quantas vezes a gente consegue estar nessa situação, é muito difícil. É muito difícil. Então, eu diria mão assim, aberta total é difícil. Isso é muito difícil. Todos os dias. Então, todos os dias, então é muito difícil, é quase praticamente impossível. Então, a gente tem que... A minha posição do dia é a mão aberta, né? E fico imaginando como é que ela está hoje, né? E eu venho trabalhando para que ela se abra o máximo possível. Se abra o máximo possível. Mas isso que tu falou, cara, é muito importante, porque a gente fala de números, mas o ser feliz, né? E aí tem muita, a maioria, e eu me incluo. Quando eu falo a maioria, eu falo de mim. Me incluía nisso, né? Cara, eu quero ser feliz. Tá, mas o que é ser feliz? O que eu vou fazer? O feliz é muito abstrato, né? Eu vou fazer uma atividade, eu vou fazer alguma coisa, eu vou estar com alguém para ser feliz, né? E na verdade, muitas vezes as pessoas acham que o ser feliz tem que ter dinheiro, ou tem que ter muito dinheiro, isso sempre tem que estar ligado. Senão não precisa nem falar. O ser feliz são coisas tão simples, né? Acho que o ser feliz é tu não ter pressão de fazer aquilo que tu não quer. Eu, por exemplo, sou feliz quando eu vou me deslocar de um cliente para o outro, confortavelmente, escutando a minha música. Naquele momento de transição, eu estou feliz. Né? Então, só coisa simples, né? Às vezes as coisas simples, né, te deixam muito mais feliz que as coisas mais complexas. Com certeza. Mas aí tem que ter um caminho, tem que ter um olhar para dentro, né? O que me deixa feliz? Faz sentido? Faz, né? Então eu sempre fico procurando assim, das minhas atividades profissionais, eu também olho assim, quais são os clientes que me deixam feliz, quais são as minhas rotinas que me deixam feliz, quais são os esportes que me deixam feliz, quais são as pessoas que eu convivo que me deixam feliz, né? E eu acho que é isso que tu tem que buscar, né? Tu tem que estar sempre tentando te entender, né? Esse ambiente, essas pessoas, essa atividade me deixa feliz, faça. Não te deixa feliz, não faça pelos outros. Não faça pelos outros. Sabe sobre isso, Rod? Eu tenho uma situação que eu vivi recentemente. Eu olhando para dentro,
que me deixa... Eu vejo, eu confirmo cada vez mais, né, Marina, que eu não posso ficar 2 dias sem... Em casa, não pode. Clóvis, 2 dias em casa, ele enlouquece. Eu tenho que estar em movimento. Mas eu olhando assim, é do meu perfil. É do meu... Eu tenho que estar agindo, eu tenho que estar produzindo... Ou em ação. Pô, sentar 2, 3 horas na frente da televisão ou parado assim, inerte, isso vira uma agonia. Então, estar agindo, mas, de novo, tem que ter um olhar para dentro, né? Como é que tu descobre, exemplo, não é o 54, né? Mas tu começa a olhar assim, putz, o que me deixa feliz, né? O que me faz ver a vida de uma forma ainda melhor? A questão não é nem dos 54, né? É antes ou depois, chega num certo momento assim que começa a te dar um estalo que a gente chama de curva, né? Chega um determinado momento da curva da tua vida que tu começa a ver o seguinte, olha, eu não estou mais subindo, eu estou descendo, né? Uhum. Então assim, poxa, eu estou descendo a minha curva, eu tenho menos tempo de vida do que eu já vivi. Uhum. E o que tu quer daqui para o final para ti, né? O que tu precisa melhorar, o que tu quer fazer que tu não fez ainda, o que te alegra que tu não fez. Então assim, o 54, ela contribui um pouco para isso, né? Uhum. De tu realmente repensar em algumas coisas. Sim. E se eu pudesse dar um conselho, eu diria assim, repensem cada vez mais cedo. Sim, né? Não espere. É mais tempo dessa escala aí que vocês terão aí para resolver. E é por isso que aqui, que a gente já conversou, né? Antes da gente iniciar esse projeto aqui, tu foi um dos... Talvez o Ruth foi um dos, eu acho, dos primeiros que ficou sabendo do nosso projeto aqui, que é ajudar as pessoas aqui no lugar de propósito a pensar, refletir sobre isso. Porque, lembra lá no início, né, o quanto eu comparava, né, e até na primeira vez que tu veio, né, o quanto que era culpa dos outros o que a gente vivia, né, o quanto que a gente se comparava com os outros e buscava... eu falo que o melhor negócio que a gente fez lá na empresa foi vender a Frontier, né, que a gente tira a felicidade das coisas, né? Para de buscar alegria, para de buscar as coisas fora, né? E começa a olhar para dentro do negócio, olhar para dentro da gente, olhar para aonde que realmente as mudanças podem acontecer. Seja no negócio para o empresário lá, não está no consultor, né? A mudança está no empresário. O consultor ajuda, o empresário que executa, né? O consultor é o médico, né? Ele é o médico de finanças, né? No meu caso. Mas o empresário é que toma o remédio, que tem que tomar o remédio e fazer, né? E fazer, né? E aí, falando de remédio, né? Tem uma historinha que eu gosto de usar bastante, né? E já fiz isso com vocês também, né? Que é o tipo de remédio, né? Então, a gente vai passar por vamos chamar assim, problemas de saúde empresarial constantes. Sim. E a gente eu brinco assim que tem 3 tipos de remédio para a gente tomar, né? A gente hoje pode estar tomando aspirina, a gente pode estar tomando antibiótico e a gente pode estar precisando fazer quimioterapia, tá? A tendência do empresário é que ele vai iniciar com aspirina. O que a aspirina vai fazer? Ela te tira a dor agora, mas não vai resolver o teu problema, né? Mas muitas vezes vocês, empresários, vão começar pela aspirina, tá? É mais confortável, né? Não dá dor de estômago. Uhum. Apesar de que em alguns momentos a gente orienta, vamos direto para o antibiótico, né? O antibiótico ele vai incomodar uma semana, vai te dar dor de estômago, vai te dar dor de cabeça, só que tu vai curar aquilo. Vai na raiz. Isso, e pode ser que aquele problema não volte mais, tá? Quando que a gente vai para a quimioterapia? Quando a gente realmente enxerga que não tem mais o que fazer, tá? Olha, agora é químio. E a decisão da químio, ela é a mais difícil quando o empresário precisa tomar, né? Ele não está preparado para ela. E a químio, o empresário toma ela por obrigação, né? Então a gente, é como se assim, agora é só a químio mais para te tirar daqui. Só isso que resolve. É só isso que resolve, né? Raramente... Ele jamais vai começar pela químio, muito difícil, é quase que impossível. Mas se ele já começar pelo antibiótico, eu já estou satisfeito, porque em 99% dos casos ele vai começar com aspirina. É que o antibiótico é mais amargo, né? Dá e às vezes é uma mudança brusca e aí tem
Dá dor de barriga. Aí o desafio é gigante, né? Mas sabe o que da conclusão de antes é isso, a gente ajudar as pessoas a despertarem, levar essa consciência de que não é lá que está a solução, não é fora que está a solução, é aqui dentro, né? É eu enxergar coisas que eu não estou enxergando, é eu conseguir ver coisas que eu não via antes. Isso faz Traga sempre que tu puder alguém de fora, nem que seja para uma visita, 2 visitas. Nossa, muitas vezes uma conversa, né, Roti? Chimarrão. Às vezes o Roti fala uma coisinha para nós, a gente fica assim, meu Deus, como que a gente não viu, ou como que a gente não fez isso ainda? Eu tenho clientes, assim, que a gente conversa a cada 3 meses, assim, que as coisas já estão em paz, as coisas já estão acontecendo, os relatórios estão tranquilos, né? E às vezes eles me ligam assim, passa uma manhã comigo aqui para tomar um chimarrão, né? Então, assim, daquele chimarrão ele vem com um caderninho, uma caneta, a gente começa a conversar e tal, e daquele chimarrão, assim, ele sai com uma lista de coisas anotadas, e ele olha para mim e diz assim, isso aqui são ideias do nosso chimarrão aqui que surgiram, né? E eu vou começar a pensar um pouco sobre isso, né? Então ele fala assim, o nosso chimarrão enquanto consulta médica financeira rendeu todas essas anotações aqui. E ele faz isso a cada 90 dias, 4 meses, né? Ele já me avisa, separa uma manhã pro chimarrão. E é muito gostoso. A gente aprende também, né? Não pense que o consultor não aprende. Aprende. O consultor aprende a cada cliente que ele visita, a cada projeto que a gente pega, a gente aprende muito também. A gente aprende sobre relações, aprende o negócio, aprende até como pensar diferente e como adaptar essa metodologia num outro cliente que a gente tem. Então, assim como o ensino, que eu gosto muito, que é uma troca, a consultoria também é uma troca. Não pensem vocês que a cada cliente a gente também não aprende alguma coisa, não evolui para eventualmente ampliar o leque e levar isso, então, para os outros clientes que a gente tem. Sempre é assim. Ô, Roti, e tem uma diferença, como nós somos um local que uma empresa, nós temos uma empresa que a gente incentiva o desenvolvimento, tem diferença entre empresas menores e empresas maiores? Os empresários que tu faz consultoria buscam se desenvolver como empresário? Isso, acho que essa é uma decisão assim de buscar se desenvolver ou não. Ela não tem a ver com pequeno ou com grande, né? Ela tem a ver com personalidade de cada um. Então eu tenho grandes empresários que não buscam, eu tenho pequenos empresários que buscam e vice-versa. Eu acho que buscar o conhecimento, buscar melhorar, buscar autoconhecimento, buscar tem a ver, acho que é muito mais com digamos assim, com o perfil pessoa física, né? Do que propriamente dito o tamanho do negócio. Não tem muita lógica assim de treinamento, de postura de querer aprender em função do tamanho da empresa. Essa lógica não existe. É pessoa para pessoa. É pessoal, né? Pessoal. Então, tem pessoas que são aficionadas por isso, tem pessoas que não são. O tamanho do CNPJ não interfere muito nisso. Não influencia? Não. Poxa. Roti, beleza, aí tu tá há 10 anos aí, tu falou, mais de 10 anos na verdade, dando... Mais 20 anos, né? 20 anos desde professor, tu começou com professor e... No mercado, trabalhando, vamos lá, desde os 18, né? Então, eu tive a sorte de começar a trabalhar só com 18. Só com 18, mas que beleza, hein? Meu pai achava que eu não ia prestar para muita coisa. Porque eu na época, lá, sei lá, dos 16 aos 18, eu morei em Brasília dos 13 aos 19. E em Brasília, então, não tem indústria, né? Não tinha. Lá é comércio e tal. Então, e lá não é que nem aqui, que tem fábrica, que tem emprego e tal. Lá é completamente diferente. Então, o que acontecia? Eu ia para aula de manhã, de tarde eu dormia, e depois, no meio da tarde em diante, eu jogava vôlei até 10 horas da noite, né? Então, eu tinha uma quadra de vôlei iluminada embaixo, assim, na minha janela. Era uma vila militar. Então, era colégio, dormir e vôlei, né? Então, meu pai achou assim, isso aí não vai dar nada. Isso não vai dar nada.
não sei, aquilo de alguma forma também me marcou para que eu pudesse de alguma forma mostrar para ele que não era bem assim, né? Olha só. E aí, professor, então tu tá desde os 18, tu dá só consultoria hoje, professor ainda, cursos, quais são as atividades? Quem quer ser teu aluno, como que faz? Eu hoje, né, eu dou aula na ESPM em Porto Alegre, né, 2 noites. Então eu tô, vamos pensar assim, 3% do meu tempo como professor de graduação, o resto do tempo então com consultoria. Ainda dou algumas aulas de MBA, pós-graduação, alguns in companies, né, são cursos empresariais, algumas palestras, alguns treinamentos, né. Então normalmente quando sou convidado a dar algum treinamento, palestra, alguma coisa, aceito com o maior prazer, né? Legal. Tenho clientes Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, né? Então de vez em quando tenho que viajar um pouco, né? Mas hoje eu teve uma época da minha vida que eu era, sei lá, 80% professor e 20% consultor, e eu fui migrando isso devagar, né? Sei lá, o mercado, paixão, né? Apesar de gostar das duas coisas, acho que não vou parar de lecionar tão cedo, né? Talvez uma disciplina, 2 sempre manter. Pós-graduação agora está fraco, pandemia, deve voltar. Já tenho alguns convites, né? Então gosto disso, gosto de viajar para dar aula, gosto desse ambiente. Que legal. Né? Então a ideia é continuar com as 2 atividades, né? Um pouco menos do que eu fazia antes, né? Para tentar, né? No final do dia, fazer algumas atividades que eu gosto, né? Jogar um tênis. Isso é importante, né? Porque muitos empresários têm uma empresa, é assim, é só trabalho, o resto que... E muitas vezes não é nem porque quer, né? Porque precisa, o pequeno empresário, principalmente. Clóvis, assim, acho que acho que tem algumas fases da vida, então, que a gente foca, né? Então, trabalho. Depois, algumas fases que tu vai menos trabalho e mais diversão e tal. Conciliar, sim. Quem consegue conciliar tudo isso, parabéns, né? Sim. Eu, por uma fase da minha vida, não consegui, né? Então, eu tive que trabalhar 3 turnos, sim. Né? E trabalhar final de semana, dando pós e tal. Não me arrependo, não tem muito que se arrepender, né? Me deu uma certa estabilidade, me ajudou com isso, né? Mas hoje eu já estou pensando um pouquinho diferente, assim, né? De trabalhar um pouco menos, fazer um pouco mais das coisas que a gente gosta, né? Tentar deixar essa mão um pouco mais cheia, né? Senão não vai adiantar muita coisa, né? Não vai resolver, o coração não vai ficar em paz, né? E eu acho que a gente... Eu gosto muito de sorriso, né? De estar contente. Vamos ver se eu consigo melhorar isso. Ei, beleza. Repete aí pra mim, faz favor. E pro nosso público aí. Isso, a mão cheia. Qual é que é a mão cheia aí? Me ajuda. Levantem de manhã sem dor. Sem dor. Vão trabalhar naquilo que vocês são apaixonados e gostam. Espero que vocês sejam remunerados de forma justa, né? Que vocês estejam com o coração em paz, né? Saiam assim com o coração apaixonado e que no final do dia vocês possam fazer as atividades que vocês mais gostem. Fazendo isso aqui, pela grande parte dos dias, né? Vocês podem ter certeza absoluta que vocês serão as pessoas mais felizes aí desse mundo. Olha só. Olha só, cara. Maravilhoso, cara. Não tinha falado isso pra mim lá, né? Eu também não sabia. Não, ele falou assim, eu lembro. Ele deixou esse ouro pra hoje, ó. Eu tenho que sempre deixar alguma coisinha escondida. Sempre tem uma coisa escondida. Maravilhoso. Senão a gente perde cliente. É isso aí. Maravilhoso. Mas maravilhoso. O Clóvis sabe que tu não perde, né? Não. Só pelo abraço que ele me dá quando eu chego. Não vai. Olha só, fica em paz. Olha só isso aqui que ele falou, ó. Ele falou coração em paz, se apaixonar. É a gente se apaixonar pelo nosso trabalho, pelas pessoas que estão à nossa volta, pela nossa família. Cara, não tem como não crescer seja sendo um empresário, seja sendo um funcionário, não tem como não crescer tendo a mão aberta, né? A mão cheia, né? Mesmo que seja alguns dias da semana, porque todos os dias não vai ter como, né?
Não, assim, isso, claro, vamos combinar, né? Que essa mão cheia, ela é completamente egoísta, né? Sim. Aqui eu não trouxe a outra mão, né? Que a gente, então, aqui começa a pensar nas pessoas e nas outras pessoas, né? Na volta. Então, usei a mão egoísta, né? Mas tem a outra mão, né? Que a gente quer que a nossa família esteja bem, que os nossos amigos, né? Então, que todo esse ambiente da mão egoísta, ela seja transportada para as pessoas, né? Estejam transportadas para as pessoas que estão na nossa volta, né? Então, assim, esse é o conjunto, né? Das duas, né? Então, falei da mão egoísta. Não esqueçam também que aqui em volta tem outras coisas que envolvem, né? Como saúde, tudo isso das pessoas que estão na tua volta. Uau! Muito bem, muito bem. E nós, do Lugar de Propósito, a gente ajuda você a viver cada dia mais com as mãos cheias. Auxiliando assim como nós fomos auxiliados pelo Roth e por muitas pessoas que nós buscamos, porque o Roth eu busquei, liguei lá para a Fevale, pedi o número deles, me passaram lá, e eu busquei os mentores, busquei o Roth, assim como a gente buscou outros, né? E hoje a gente faz esse trabalho também, que é de auxiliar o pequeno empresário, auxiliar aquela pessoa que quer buscar um trabalho que gosta, às vezes não sabe nem, que nem o Clóvis lá atrás, né? Lembra que eu te falava? Eu quero parar de trabalhar nessa empresa, eu vou sair dessa empresa, até que eu entendi que essa empresa era parte do meu caminho. E isso muda completamente o jogo, né? Então Muitas vezes tu quis... Muitas vezes. Muitas vezes tu achava que tu não tinha uma empresa, né? E eu tinha que te provar que tu tinha, né? E muitas vezes tu até falava assim, eu queria ser que nem tu, eu queria fazer o que tu faz, queria não sei o quê. Eu disse, não, cara... Tu é tu. Eu dizia assim, tu é tu, e tu tem um caminho para lidar com isso, e tu vai ter que lidar com esse teu negócio, né? E eu dizia para ti, tu tens uma coisa diferente que eu tenho, aproveita isso. Hoje tu aprendeu a lidar com isso, né? E entende, né, que o teu movimento é diferente do meu. E não existe melhor ou pior. O teu movimento foi feito para isso e não abre mão dele. Então hoje tu entende que tu tem uma empresa, que tu tem tudo isso que a gente conversou aqui, né? Durante essa nossa conversa aqui. E tu amadureceu nisso. Tu entendeu que é isso que tu precisa fazer pelo que tu tem. E tu não precisa... Tu pode olhar para mim e pegar alguns flashes, assim. Sim, aprender. É só isso que tu tem que fazer. Pega um flash daqui, pega um flash dali, pega um flash dali e segue esse teu caminho que agora tu aprendeu. Entendimento, né? Isso é maravilhoso. É isso aí, dona Marina? É isso aí. Roth, vamos agradecer. Obrigado demais pela tua contribuição. Cada vez que a gente conversa, eu aprendo e aprendo mais. E vou dizer, isso que é legal. Esse aqui é um novo homem, um homem muito melhor, viu? De 10 anos atrás que eu não conheci. Muito melhor. Só melhora. Obrigado, Roth. Muito obrigado pela contribuição. Quer deixar um recado aí? Final, fica à vontade. Tá bom. Obrigado pelo convite, né? Obrigado, assim, por poder também, de alguma forma, continuar contribuindo com vocês. Continuar aprendendo, né? E quem sabe aí essa nossa conversa aí possa inspirar e contribuir para outras pessoas. Com tá? certeza. Um grande abraço e um beijo no coração de vocês. Obrigado, te agradeço. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima, então.